Boa noite. Assim sendo, vamos dar início então ao nosso ciclo de debates. Uma saudação para todos e agradecer a vossa participação e adesão a esta nossa iniciativa, que decidimos designar como a conversa com. Estas sessões irão decorrer todas as segundas-feiras do mês de março, 7, 14, 21 e 28. Eu vou pedir para que possam ter o micro desligado para não interferir com a sessão. E, portanto, vamos dar início hoje com a presença do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Sr. Brigadeiro-General José Duarte da Costa. Começo por lhe agradecer a amabilidade de corresponder ao nosso convite, inaugurando assim esta iniciativa de ciclo de debates, e, portanto, fica aqui, em nome do Conselho Diretivo do CEIPS, registado o gosto que temos em o associar ao início desta nossa iniciativa. Desde já começava por fazer então a apresentação do General Duarte da Costa. O General Duarte da Costa é filho de Lisboa, portanto nasceu na capital, foi designado pelo Primeiro-Ministro para exercer funções de Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, depois de exercer também as funções de Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil. Para além do mestrado em Ciências Militares, da Academia Militar, possui o MBA da Universidade Católica Portuguesa e uma pós-graduação em Relações Internacionais e Ciência Política da Universidade de Lusíada. No domínio da sua carreira tem um vastíssimo currículo de natureza formativa, visto que tem um conjunto muito diversificado de formações e cursos, da qual, obviamente, o último foi exatamente o curso de promoção oficial-general do Instituto de Estudos Superiores Militares. Na sua carreira prestou serviço em várias unidades e estabelecimentos e órgãos do Exército, nomeadamente no Regimento de Comandos, no Comando das Tropas Aerotransportadas da Brigada Aerotransportada Independente, fez parte também da Brigada de Reação Rápida e exerceu funções, nomeadamente como adjunto do Presidente da República Jorge Sampaio, e também esteve no gabinete do Ministro da Defesa Nacional, onde foi assessor para as relações externas de defesa. Cumpriu missões internacionais na Eurofor, no ISAF e na República de Angola, no Eurofor em Florença e Itália, onde desempenhou durante 3 anos o cargo de Intel Section Chief, no ISAF no Teatro de Operações do Afeganistão, onde comandou a Força Nacional Destacada Operacional, e na Eurofor também na Macedónia. Na República de Angola, teve como assessor técnico e professor de estratégia no âmbito de um projeto com o Instituto Superior de Ensino Militar. Atualmente, no contexto do exercício da sua missão como Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por inerência, integra também um vastíssimo conjunto de organismos e de organizações. Tem um currículo também premiado com muitas e relevantes condecorações, da qual eu destacaria o Comendador da Ordem Militar de Avis, e tem também várias condecorações estrangeiras. Finalmente, é também autor de muitos artigos publicados, em particular ligados à estratégia e à liderança, 2 temas a que se tem dedicado com particular atenção, e já agora dá-nos a honra de, na nossa próxima edição da nossa newsletter, inserirmos um artigo que exatamente elaborou a propósito também da temática que hoje vai aqui comunicar connosco. Senhor Presidente, renovo os nossos agradecimentos pela sua honrosa presença e passo-lhe a palavra.
Sr. Presidente, o micro. Antes de mais, caro doutor, muito obrigado pela lembrança. Isto é o problema das tecnologias, nós desabituámos, tornámos a habituar às tecnologias e já me estava novamente a desabituar aqui às questões, a este pormenor. Antes de mais, muito boa noite a todos, muito boa noite, Dr. Duarte Caldeira. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e, sobretudo, mais do que uma honra, é um gosto extremamente vincado de poder estar aqui a partilhar, e no fundo é isto que eu vou fazer, é partilhar algumas, e assim sistematizar algumas das ideias que eu tenho sobre a liderança, sobre o que é liderar organizações e que se baseiam fundamentalmente não tanto na questão do currículo, mas mais na questão de grande parte da minha vida profissional ter sido feita em contexto de comando, em contexto de liderança de pessoas e organizações. E, portanto, pretendo apenas partilhar aquilo que é a minha experiência, não estando sujeito não só à concordância ou à discordância que as pessoas possam ter acerca dos modelos que eu preconizo, mas acima de tudo que nos permita discutir e falar um bocado sobre a questão da liderança. Eu pretendia para esta sequência de horas que agora vamos ter, e eu reparei e vou tentar ser milimetricamente rigoroso para podermos terminar todos às 11 horas, mas antes disso eu gostaria de deixar também um pedaço de tempo para nós podermos discutir e fazer algumas intervenções em termos de participação também do outro lado. Chamem-lhe perguntas, chamem-lhe comentários, chamem-lhe o que quiserem, mas para nos permitir também, porque eu aprendo sempre nestas questões, quando estou a falar sobre a liderança, sobre contextos de comandamento, sobre contextos organizacionais e, portanto, é muito importante também ter o feedback desse lado. Eu tencionava abordar fundamentalmente a questão analisando per si o conceito da liderança, depois dizer porque é que a liderança é verdadeiramente um fator crítico de sucesso para as organizações, falar um bocado sobre as questões ligadas à proteção civil e à liderança na proteção civil e também falarmos um bocado sobre referenciais de competências, tendo a certeza que quando falamos de referenciais de competências, 30 cabeças têm 30 soluções diferentes para quais são os referenciais importantes. Mas isto também acaba por ser um exemplo daquilo que é a riqueza que o tema traz, da riqueza que o tema propõe às pessoas para pensar naquilo que é importante para as áreas da liderança e que nos permite ter uma base de discussão extremamente alargada. E tendo por base esta aproximação, no fundo a aproximação esta que tem a ver com o artigo que humildemente submeti à apreciação do Dr. Duarte Caldeira e que ele me permeia com a publicação próxima desse mesmo artigo. E desde já lhe agradeço profundamente essa oportunidade que me dá para que as pessoas também saibam que isto às vezes das questões da liderança, muitas coisas são inatas, estão connosco, surgem connosco, mas também há um caminho de academia, há um percurso que nós podemos percorrer para melhorar as nossas condições de liderança. E assim eu permitia-me referir que quando falamos de liderança, talvez a das melhores imagens que eu conheço para explicar bem o que é a liderança é a forma como é que eu vejo quando falo com o verdadeiro. E eu normalmente costumo utilizar este exemplo nas várias ocasiões em que tenho a possibilidade de falar sobre as questões da liderança. A primeira coisa é no relacionamento interpessoal. E eu quando eu encontro um chefe, normalmente ele faz-me logo sentir que ele é a pessoa importante. Quando encontro um líder, ele faz-me sentir que eu sou importante. E quando eu encontro um líder em contexto de comando, e a proteção civil é um chão fértil para bons exemplos de comando,
esse líder faz-nos sentir, esse comandante faz-nos sentir que somos todos importantes. E nesta questão da importância, eu lembro-me que uma vez me perguntaram qual era o melhor conselho que eu poderia dar, isto em sede da Academia Militar, qual era o melhor conselho que eu poderia dar, e começaria precisamente por aí, qual era o melhor conselho que eu poderia dar a um jovem acabado, a um jovem oficial do Exército, que acabasse a Academia Militar e para ele ser um bom líder. E eu disse-lhe muito simplesmente, façam os outros sentir importantes. Porque quando fazemos os outros sentir importantes, estamos a criar a base para que essas pessoas acomodem todas as questões que têm a ver com o pressuposto de cumprir as missões em determinado ambiente e cumprir eficazmente, com critérios de eficácia e também de eficiência, essas mesmas missões. Ora, quando nós tentamos traduzir a questão da liderança para um fator mais lato para a integração dessa mesma situação no universo institucional ou no universo organizacional, nós temos que perceber até que ponto a liderança é ou não é importante. Mas para isso, talvez, antes de mais, convinha, sobretudo, nós definirmos e arranjarmos aquilo que é uma definição de liderança. Há várias definições de liderança, há várias maneiras de definir a liderança, mas eu, como não poderia deixar de ser, que também escrevi sobre este assunto, tenho a minha definição de liderança. O que é a liderança? Bem, a liderança é uma capacidade que uma pessoa tem que ter, um responsável de uma organização, a qualquer nível dessa organização, tem que ter para motivar as outras pessoas. E a questão da motivação é importante porque nos permite trabalhar na área das percepções e da influência interpessoal. Não vale a pena nós arrogarmos no direito de sermos puramente chefes ou puramente diretores de qualquer coisa e de ver que eu quero que algo seja feito porque eu acho que é o melhor que tem que ser feito. Bem, essa talvez seja a maneira mais fácil de encarar o fator de direção e chefia. Mas isso não é liderar. Liderar acaba por fazer a geração de motivações nas outras pessoas através de uma capacidade de influência interpessoal. E, portanto, o que é que eu quero gerar nos outros com a minha liderança? Eu quero gerar condutas. E eu, para gerar condutas, devo, acima de tudo, fazer crer às pessoas que essas condutas são condutas que são boas para a organização e que as pessoas adiram voluntariamente a essa geração de condutas. Portanto, eu estou a construir aqui a própria definição de liderança, portanto, é uma capacidade motivacional que acaba por ter influência interpessoal, que gera condutas e encorajamentos desejados nos membros de uma organização. Portanto, eu estou a tentar que os membros da organização, de sua livre vontade, incorporem precisamente essas condutas que têm a ver com o que é essencial ser feito e que é sustentado naquilo que é a preponderância de empregar sobre os outros essa capacidade de persuasão. E, portanto, estamos aqui no domínio das percepções e no domínio das capacidades volitivas. Porque, na minha visão, aquilo que eu quero é que se faça e que se cumpram as missões com eficácia e com eficiência. Mas não basta dizer que eu quero que algo seja feito com eficácia e com eficiência. Eu quero que acha seja feito com eficácia, com eficiência, levando as pessoas a que voluntariamente alterem os seus comportamentos para que possam, sem esforço, ou com o mínimo de esforço possível, e sem atrito próprio entre os elementos que compõem essa instituição, para levar a instituição a um bom porto. Ou seja, eu quero que todos participem com o mínimo de tensão interna na consecução ou na superação dos próprios objetivos. Isto dito assim, parece suficientemente complicado, mas não é. É nós reconhecermos nas pessoas as importâncias que essas pessoas têm e produzir aquilo que são as nossas capacidades de gerar a vontade de cada um
para cumprir aquilo que temos que fazer. Não vale a pena eu dizer que quero que uma determinada coisa seja feita, porque me apetece. Aliás, estão entre as digníssimas pessoas que hoje nos estão aqui a ouvir, várias pessoas que eu conheço que têm trabalhado comigo e sabem que a primeira coisa que eu faço quando tenciono liderar um grupo, seja grupos institucionais, seja grupos formais ou não formais, é tentar valorizar o empenho das pessoas para voluntariamente aderirem àquilo que se pretenda que ser feito. E assim, quando nós estamos a falar numa instituição onde as pessoas, digamos que numa instituição de índole militar, as coisas são um bocado mais fáceis, porque para além da questão da liderança e do comando estar sujeito a uma carta de regras e a uma carta de mandato que é definido por uma entidade governamental, já quando estamos a falar em organizações mais, digamos, liberais, relativamente àquilo que é a forma de descobrir os processos de influenciar as pessoas, a levá-las a fazer aquilo que nós queremos, nós temos que ser fundamentalmente persuasores sobre aquilo que são as condições de operação. E, portanto, eu resumiria que a liderança é uma capacidade de motivar os outros a que voluntariamente façam aquilo que tem que ser feito em prol dos objetivos da instituição. Seja ela proteção civil, sejam elas bombeiros, sejam elas corporações de bombeiros, sejam elas organizações militares, organizações das nossas empresas. Portanto, o que estamos a falar... Aliás, há uma frase da Catherine Lambert que está escrita na Escola Nacional de Bombeiros e que eu acho fantástica, porque exprime um bocado o que é esta questão de levar os outros a fazer bem. E para isso o que é que nós precisamos? É de tomar as decisões certas, no momento certo, no local correto, para obter os melhores resultados. E é isto que nós queremos que os líderes, que eles sejam capazes de, através da motivação geradora de comportamentos nos outros, consigamos fazer e traduzir estas questões. Como é óbvio, algumas organizações são mais fáceis de liderar que outras. Aquelas organizações em que não têm objetivos muito definidos são aquelas organizações onde, porventura, se torna mais difícil de liderar. E por aí é importante dizer que a liderança está também marcada com questões ligadas à objetividade do que tem que ser feito e do que tem que ser alcançado. Mas só liderança como atividade de encorajar os outros a terem motivações para fazer uma determinada coisa, não chega, porque é importante percebermos que as questões de liderança, e isto é uma discussão que alguns autores têm tido relativamente à importância da liderança e a sujeição da própria liderança àquilo que são os objetivos corporativos ou os objetivos das instituições, que têm a ver com os resultados. Perdoem-me a figura mais simples que eu consigo arranjar para isto, mas que é um treinador de futebol. Nós podemos ter um treinador de futebol que é um excepcional líder de homens e de mulheres. Mas se ele não conseguir obter resultados, até que ponto é que a sua liderança não sai de alguma forma fragilizada mediante aquilo que são os objetivos a atingir? E, portanto, objetivos e liderança estão sempre muito interligados. Ninguém gosta de ter um líder, ninguém gosta de, numa situação em que haja um comandante, e falemos agora mais na proteção civil, em que haja um comandante que não consegue atingir objetivos. Ninguém gosta de ter à frente de uma organização uma pessoa que seja reconhecida como um líder capaz, mas que não consiga obter os resultados. E, portanto, a questão dos objetivos e dos resultados percebidos ou alcançados é profundamente importante para aquilo que são as condições da liderança. E, portanto, a liderança como fator gerador de comportamentos acaba por ser um fator crítico de sucesso na forma como nós levamos as nossas organizações. E não vale a pena dizer que os líderes estão no topo das organizações. Não. Os líderes estão a todos os níveis da decisão, aonde nós temos que promover
comportamentos desejados para alcançar objetivos. E a diferença entre uma boa liderança e uma má liderança, ou pelo menos uma liderança conseguida e uma liderança não conseguida, é que uma liderança conseguida promove essa alteração de comportamentos para se atingirem resultados. E esses resultados são visíveis e são percebidos por todas as entidades que pertencem à organização. E, quiçá, percebidos por pessoas que estão fora da própria organização. Um dos fatores essenciais que eu traduzi, e isto é apenas uma experiência pessoal, que eu traduzi como importante para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, era a forma como a autoridade era vista também pelos outros. E parte da minha liderança é também consubstanciada com as alterações de comportamentos e a obtenção de resultados, por forma a quem está fora da autoridade consiga perceber o trabalho que nós vamos fazendo. E nestas coisas é importante que se consiga dizer, ou que se consiga assumir, e eu não tenho vergonha nenhuma de o assumir, que a mulher de César não basta sê-lo, há que parecê-lo. E, portanto, há também tem que haver uma capacidade de trabalharmos os objetivos da instituição por forma a que os resultados obtidos sejam percebidos não só internamente dentro da organização, como também externamente. Na minha humilde opinião, os fatores de liderança que levam a condensar em cada uma das pessoas que participam numa instituição, que fazem parte desse grupo e que estão a ser bem liderados, é que se alcancem esses objetivos e que esses objetivos sejam reconhecidos por todos, quer dentro da organização, quer fora da organização. Daí eu não ter grande dúvida em afirmar que a liderança é verdadeiramente um fator crítico de sucesso para as organizações. Mas até aqui eu tenho estado a falar fundamentalmente das organizações lato sensu. Permitam-me agora focalizar mais stricto sensu sobre as organizações e, portanto, falar numa liderança em ambiente de proteção civil. Aliás, é o tema do texto que submeti à apreciação do Dr. Duarte Câmara. Quando falamos de proteção civil, nós falamos de uma organização que tem uma forte cultura organizacional e acaba por ter uma forte e uma vincada estrutura hierarquizada. Estrutura essa que acaba por assentar num conjunto de pressupostos e valores onde os deveres devem ser voluntariamente assumidos por todas as pessoas. E daí eu estar a dizer, e eu ter começado, caso se lembrem, que quando falo de liderança, falo na capacidade de alterar comportamentos, de levar a que as pessoas cumpram os seus próprios objetivos dentro da organização, por forma a que alcancem os resultados que essa organização precisa, mas que o façam, que o façam de forma voluntária. Para quê? Para que, ao perceber que se tem que atingir um determinado resultado, é essa motivação de voluntariado que acaba por tornar mais fácil que a organização própria atue num ambiente sem tensões. Podemos liderar com tensão organizacional. Acho que é desgastante, acho que não produz resultados eficientes, podemos ser eficazes, mas não seremos eficientes, e estamos a promover aquilo que é a disrupção no relacionamento entre os próprios elementos da organização. E por isso é que devemos sempre procurar que todas as nossas decisões que tomemos em prol da liderança de uma organização sejam assumidas voluntariamente por todas as pessoas que materializam essa organização. E isso materializa também a diferença entre as organizações que trabalham em termos de proteção civil, porque são fortemente hierarquizadas, que têm uma forte cultura organizacional, uma capacidade muito grande de produzir efeitos desejados com o nosso trabalho, efeitos que são visíveis, porque no fim da linha o que é que faz a proteção civil? Melhor, o que é que faz a proteção civil? E permitam-me que eu aqui não estou a falar em Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eu estou a falar em proteção civil
como um todo, onde se integram bombeiros, bombeiros voluntários, bombeiros profissionais, onde se integram Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana, onde se integram instituições da mais variada ordem e onde se integram pessoas e instituições que promovem, no fundo, aquilo que é a segurança das pessoas. Se nós nos lembrarmos que os fins teológicos do Estado são segurança e bem-estar, e que destes fins teológicos, segurança pode, e aí os anglo-saxónicos são muito mais felizes que nós, porque têm a questão do security e do safety, e nós aqui falando mais na questão do safety, todas estas organizações acabam por pertencer e melhorar aquilo que são as capacidades do sistema de proteção civil. Eu estou a ver a doutora como é que se chama, do Instituto de Medicina Legal, com quem eu tenho falado, como está a doutora, temos falado, e que acaba, eu lembro das nossas primeiras conversas, que dizíamos o que é que nós podemos utilizar no Instituto de Medicina Legal para melhorar as condições de segurança das nossas populações, do safety das nossas populações. E foi bem visível todo o trabalho que durante o Covid, durante a pandemia do Covid, esta organização fez em prol daquilo que foi a manutenção dos índices de safety para a população no âmbito daquilo que era o tratamento das pessoas e das pessoas que acabavam de falecer e quando o número chegava a um determinado valor que excedia as próprias capacidades normais dos hospitais. E, por exemplo, era mais uma organização em que nós, numa primeira ideia, pedimos o que é que isto tem a ver com proteção civil? Tem a ver com todas as organizações que, de uma forma ou outra, possam acabar por dar mais segurança aos nossos cidadãos, a todos os cidadãos. Permitam-me recentrar novamente a questão da liderança na proteção civil. Portanto, nós estamos a falar na passagem de uma mera perspectiva organizacional, como uma organização qualquer que nós temos, para a incorporação de um conjunto de valores que têm a ver com práticas de referência e cumprimentos de normativos e procedimentos. Porque se nós nos lembrarmos que há uma carta de comando que é dada, por exemplo, para um comandante de bombeiros, que é dada, por exemplo, para um comandante de um destacamento da Guarda Nacional Republicana, que é dada para um comandante do comando distrital, dos vários comandos distritais ou do comandante nacional, há um conjunto de normativos onde nós temos que compatibilizar aquilo que tem que ser feito na maneira como pode ser feito. E aqui, mais uma vez, a liderança marca a grande diferença. Eu posso dar ordens e posso atuar como um chefe ou diretor para que algo seja feito com base nesse normativo. Ele existe e temos que o respeitar. Outra coisa é promover que as pessoas adiram voluntariamente a esse normativo e criem aquilo que é um conceito de disciplina consentida ou disciplina perfeitamente compreendida e aceita na prossecução dos objetivos que temos. Assim, mais uma vez, voltando à questão da liderança, eu diria que como fator fundamental é podermos atuar em contexto com um normativo expressivo e expresso nas nossas organizações, em que cada um pertença e se veja nessa mesma organização e que as nossas interações em termos de liderança, do levar-nos a nós a fazermos aquilo que tem de ser feito, levar-nos a nós todos participarmos num objetivo final, e nestas questões organizacionais não há ninguém mais importante, todos nós temos a nossa missão, todos nós temos a nossa capacidade de interação, é muito importante perceber a liderança também neste contexto. Neste contexto de uma grande valorização de normativos, entra um conjunto que para mim é importantíssimo quando falamos de liderança, que é a manutenção dos padrões éticos. Por exemplo, de um líder, e eu não vou falar agora do presidente da autoridade, falo do comandante nacional, por exemplo, onde fui 3 anos comandante nacional, ou num comandante do Corpo de Bombeiros, ou num comandante de um destacamento qualquer que tenha uma missão para cumprir. Quando nós estamos sujeitos a um normativo de procedimentos
E nós temos como que uma espécie de uma bíblia que garante quais são esses normativos que nós temos que seguir, maior a nossa responsabilidade no padrão ético que constitui esta dimensão da liderança. Nós não lideramos porque está escrito, nós lideramos porque está escrito, porque estamos preparados para liderar e porque temos um padrão ético na questão do cumprimento dos objetivos e das próprias soluções para cada uma da organização. Portanto, aqui não é dizer eu quero que se faça assim porque tem que ser feito, é eu quero que se faça assim porque eticamente é a única solução possível para nós cumprirmos a nossa missão. E quando nós metemos um padrão ético no conceito de liderança organizacional, estamos a passar para outro patamar da liderança que tem a ver com o comando efetivo daquilo que são as nossas organizações. Por isso é que eu disse logo no início que se o chefe me faz sentir que ele é importante e o líder me faz sentir que eu sou importante, o comandante faz-nos sentir que todos nós somos importantes. Porque aqui acresce a uma capacidade de tutela de um padrão ético convencionado e perfeitamente percebido por todos e para o qual nós devemos cumprir as nossas obrigações. E se levarmos isto ao extremo em que nós, ao darmos uma indicação de como algo tem que ser feito ou de um resultado que tem que ser obtido, a obtenção desse resultado pode levar a comportamentos que ponham em risco a vida ou a integridade física de quem vai cumprir essas tarefas, maior valor tem esta dimensão ética. E, portanto, podemos resumir que chefiar, estamos no plano de dar indicação do que tem que ser feito, liderar, estamos a dar indicação do que nós todos temos que fazer para conseguir um resultado, mas comandar é dar indicação do que tem que ser feito por nós todos na salvaguarda daquilo que são a capacidade dos nossos homens e mulheres cumprirem com base na segurança da sua integridade física e da sua integridade por forma a que não sejam ou não tenham, digamos, que não se firam ou que não venham inclusivamente a morrer no âmbito das suas ações. E, portanto, estamos do fator puramente organizacional para falar numa liderança com uma percepção ética dessa mesma liderança. E o que é que eu pretendo, no fundo, com esta liderança? Transformar as pessoas, transformar os seguidores, criar visões sobre a forma como as pessoas podem alcançar estes objetivos. Eu não consigo falar, e às vezes torna-se mais fácil dar exemplos formais sobre a questão do comando e daquilo que é comandar homens. Muitas vezes as pessoas, homens e mulheres, muitas vezes as pessoas me perguntavam, Duarte Costa, já estão 3.000 operacionais no terreno. O que é que tu vais lá fazer? Por que é que tu fazes a diferença? Eu faço a diferença para que eles eticamente sintam que eu estou ao lado deles. Eu não vou dar ali alteração, eu não vou alterar o procedimento de comando. A minha posição de visão estratégica sobre como é que tem que ser liderada aquela ocorrência ou aquele incêndio já foi dada. Não é isso que eles esperam de mim. Mas ao verem lá as mulheres e os homens que estão no combate ao incêndio, ao verem o seu comandante no teatro com eles, sentem que o comandante está a partilhar os incómodos, está a partilhar a situação, está a partilhar aquilo que é a dimensão ética do próprio problema, por forma a que todos façam parte das soluções. E por isso é que, em todas as ocasiões em que um comandante deve estar presente naquilo que é o trabalho que as mulheres e os homens dessa organização façam nos teatros de operações. E daí que, a nível da liderança nas organizações de proteção civil, a presença física dos comandantes
a presença física dos líderes é extremamente importante. Porquê? Porque um comandante só é efetivamente um líder quando tem esta capacidade de influenciar o comportamento dos seus subordinados. E uma coisa é tentar influenciar o comportamento dos subordinados apenas dando ordens ou indicações. Outra coisa é estar nos locais, ao pé das pessoas, ver como é que as pessoas estão, dar indicações seguindo uma cadeia de comando, não atropelando aquilo que são os normativos e os procedimentos, coisa que eu falei de princípio, mas estando presente em tudo aquilo que é a presença efetiva de um comandante. Assim, na Proteção Civil, é uma instituição que a responsabilização é legítima dos próprios comandantes. Essa responsabilização é óbvio que eu continuo a ser tão responsável estando longe dos teatros de operações. Mas se eu estiver perto do teatro de operações, se eu estiver perto das mulheres e dos homens que estão a cumprir as missões, essa, digamos, obediência para os atos de serviço enquadra-se numa vontade que as pessoas, à partida, asseguram com muito mais facilidade, eliminando tensões. E dizendo que, sim, o meu comandante, o meu líder está aqui ao pé de mim e eu estou a cumprir porque ele está aqui, porque ela está aqui. E isto é muito importante a todos os níveis de comando. Daí que um dos outros conselhos, eu não gosto de chamar conselhos, porque eu não gosto de dar conselhos a ninguém, mas, acima de tudo, naquilo que me perguntam a minha opinião sobre a questão da liderança, se um deles é a questão de fazer os outros sentirem-se importantes, a outra é a questão do exemplo, estar presente. E talvez a condição sine qua non para a explicação da liderança com normativos éticos tão carregados como aquilo que se passa em contexto de proteção civil, em contexto de comando de tropas, ou mesmo em contexto organizacional, porque nós daqui podemos tirar sempre as receitas essenciais e adaptá-las às nossas organizações, eu diria que o exemplo é o fator sine qua non, condição sine qua non, para comandantes poderem liderar debaixo deste normativo ético. Porque nós, quando estamos a apelar ao exemplo, estamos, sobretudo, a utilizar, isto é um chavão que se utiliza muito em ambientes académicos onde se fala de liderança, mas é mesmo verdade, é não utilizar a palavra eu, mas utilizar a palavra nós. Não é utilizar a palavra vão, é utilizar a palavra vamos. Não é utilizar a palavra façam, mas é utilizar a palavra vamos fazer. E que toda a gente perceba que cada um tem o seu papel dentro da organização. Nenhum é mais importante que os outros. Há uns que tomam decisões de nível estratégico e há outros que tomam decisões de nível tático e outros ainda que tomam decisões de nível operacional. E é apenas da conjugação destes vários níveis é que nós conseguimos obter a eficácia das nossas soluções. E se no meio disto ainda conseguirmos meter motivações pessoais, geradoras de comportamentos que levem a que as pessoas cumpram com o mínimo de tensão, então estamos no campo não só da eficácia, como também no campo da eficiência, que é fazer as coisas para obter os resultados, mas fazer as coisas da forma bem feita, que seja importante para que as pessoas possam perceber que a liderança, no fundo, é uma atitude permanente e não é algo que existe apenas em determinados momentos. Um bom líder e, por extrapolação, um bom comandante é aquele que é, em todos os atos da sua vida, um verdadeiro líder e um verdadeiro comandante. E não apenas em períodos muito específicos da sua atividade. É mais fácil para algumas pessoas que que estão mais rotinadas nas questões da liderança, para outros será mais difícil, mas tudo se treina, tudo se faz. Falámos em liderança, falámos no contexto da liderança relativo aos normativos e procedimentos que
estão ligados à proteção civil ou que estão ligados às organizações e que têm também um normativo ético ligado à própria questão do próprio comando. Consideramos que a liderança é verdadeiramente um fator crítico de sucesso para as organizações em geral e, como não poderia deixar de ser, para as organizações ligadas à proteção civil. Falta-nos fundamentalmente falar quais são aquelas que são digamos, os referenciais de liderança que nós devemos ter para treinarmos os nossos próprios líderes e deixarmos de ser apenas um líder que seja pontualmente um líder que resolve situações numa organização e que passa a ser um líder transformacional, transformando as suas próprias organizações naquilo que é os objetivos que todos queremos atingir. E isto é tão verdade para a proteção civil, como para os bombeiros, como para as Forças Armadas, como para todos aqueles agentes, para as organizações que trabalham para a proteção civil, para todos os agentes que trabalham a própria proteção civil. E isto leva-nos para o referencial daquilo que devem ser as qualidades de um líder e que qualidades é que esse líder deve ter. Eu às vezes tenho alguma dúvida, e permitam-me os académicos, que têm sempre uma imagem se calhar um bocadinho mais assertiva do que eu relativamente a esta questão do referencial de liderança, eu tenho sempre alguma dúvida de dizer quais são as qualidades de um líder. Eu não lhe gostaria de chamar qualidades, eu preferia chamar quais são as características que um líder tem que ter, porque algumas das características, mais do que qualidades, são opções, são comportamentos que nós temos que têm pouco a ver com a qualidade de algo, mas que levam a que a organização, isso sim, tenha melhor qualidade. Eu não quero, fundamentalmente, aos vários níveis, líderes de qualidade, não. Eu quero que as organizações que eles lideram sejam organizações de qualidade e, portanto, aquilo que eles têm que ter é características comportamentais que acabem por levar a que se tornem líderes na dimensão ética e na dimensão do conhecimento dos comportamentos que têm. E como já tinha dito há bocado, para mim fundamental, a primeira capacidade que um líder tem que ter é a capacidade de dar o exemplo. Às vezes perguntava, agora menos, porque eu já não ando falado, mas porque é que eu, quando ia aos corpos de bombeiros, e como na minha vida militar, eu dizia que era importante os comandantes terem sempre as botas engraxadas. E às vezes as pessoas têm esta ideia, as botas engraxadas, qual é a importância de ter as botas engraxadas? Bem, a importância é uma importância de aprumo, é uma importância de nós sujeitarmos à apreciação dos outros. Mas, acima de tudo, é para manter não só o material em condições, mas para eu poder exigir aos outros aquilo que é manter o material em condições, eu tenho que ser capaz de demonstrar que eu também sou capaz de manter o meu material em condições. E quando eu digo que é preciso uma determinada situação ser obtida pelos outros, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo daquilo que sou capaz também de fazer. Daí que o exemplo seja a característica, tal como eu disse, fundamental para as questões de liderança. Outra questão fundamental deste referencial que eu vos proponho, que é apenas, e depois se o Dr. Duarte Caldeira nos disser a todos aonde é que vai ser publicado o artigo, está lá um referencial, que é o referencial que eu escolho. Atenção, não é um referencial académico, foi um referencial que resultou de um conjunto de entrevistas e de perguntas que eu fiz às outras pessoas que estão habituadas a liderar, eles apresentaram-me este referencial. E se o exemplo é um deles, outro é o bom senso. O bom senso é difícil de definir, mas é, tal como eu tinha dito, é tomar a decisão certa, no momento certo, na altura certa e no local certo, para se obter os bons resultados.
E o bom senso é uma questão que tem que estar sempre presente naquilo que é a conduta e análise do processo de decisão que cada um tem. Há pessoas que têm mais bom senso, há pessoas que têm menos bom senso, mas aquelas que sintam que têm menos bom senso, façam como eu faço. Parem e perguntem. Falem com os outros. Perguntem. Não tenham medo de perguntar. Seja acima, seja abaixo na própria instituição. Um bom líder não tem medo, não tem receio nenhum de perguntar a um elemento da sua equipa técnica qual é a melhor opção para uma determinada opção e para uma determinada modalidade de ação. Aliás, hoje em dia, certo que já alguns autores, algumas das pessoas já leram alguns autores, quando se fala na liderança 2.0, o fator essencial é o fator da humildade. Há autores que concordam, há autores que discordam, não estou aqui a tentar advogar uma solução. Mas se eu disser que se eu não tiver vergonha de perguntar a um elemento da minha estrutura de qual é a melhor opção para eu decidir, e se isso for humildade, eu não me importo de definir que a humildade é um fator importante para a liderança de uma organização. Porque pior do que uma decisão má é nós tomarmos essa decisão e sermos incapazes de alterar essa decisão com base no orgulho de termos tomado uma decisão errada. Quantas vezes, quantos de nós não conhecem essas situações em que houve alguém que tomou uma determinada situação, que percebeu que era uma situação errada, mas só porque não queria dar o braço a torcer, só porque não queria, porque se sentiria diminuído na sua capacidade de liderança, não mudou essa decisão. Desculpem, mas isso não é liderança. Isso é apenas dar ordens e não ser capaz de incorporar os normativos comportamentais daquilo que é a própria liderança. E, portanto, o bom senso, e eu chamo isto de bom senso, não chamo isto de humildade, como alguns autores chamam. O bom senso deve-nos levar a que ouçamos todas as opiniões. Não há comandantes discricionários que tomem opções sem ouvir os seus colaboradores. Para todas as decisões, um bom líder tem que perceber, e um bom líder na própria organização da proteção civil tem que perceber que há um momento que é o momento da discussão e há um momento que é o momento da decisão. E no momento da discussão, e há uma regra facílima de aprender, que é a discussão tem a qualidade que o tempo permite, e quanto mais tempo eu tiver para discutir uma determinada solução, mais qualidade tem essa solução, mas eu posso discutir essa solução com o meu Estado Maior, com as pessoas que me assessoram, com as pessoas que me ajudam a decidir. Cabe ao líder, a partir do momento em que toma a decisão de escolha de uma modalidade de ação, levar essa modalidade de ação por diante. Mas se eu descobrir, e aqui entra o bom senso outra vez, se eu descobrir que a ação que ele preconizou não está a obter os resultados que se pretende, ele deve ter o bom senso, alguns chamam de humildade, de rever esse mesmo processo de apoio à decisão, de ter a capacidade de, num plano contingencial, promover a discussão de outras soluções e, enfim, tomar outras soluções. E, portanto, segunda característica fundamental do referencial de um bom líder organizacional, e neste caso na proteção civil, o bom senso. Outra questão importante tem a ver com a capacidade de trabalhar em equipe. A maior parte das pessoas percebe que antigamente, e não há muitos anos, a liderança autocrática era a melhor liderança para se obter os resultados que se pretendiam.
Aliás, em certos ambientes em que a atrição operacional é extremamente elevada, nomeadamente como numa situação de guerra, numa situação de combate, o líder autocrático muitas vezes também faz, isto para que depois não me venham, na fase das perguntas, não, mas um líder autocrático numa situação de guerra, não, admito perfeitamente. Um líder autocrático também tem o seu tempo e a sua questão fundamental, a sua utilidade fundamental num ambiente de elevada atrição, quer operacional, quer cinética. Mas hoje em dia, e agora estamos a reverter novamente a liderança para as questões da proteção civil, é importante trabalhar em equipa. Eu ainda há poucos dias atrás fiz através aqui dos nossos serviços, na página do Facebook da autoridade, eu falava um bocado sobre os resultados que obtivemos agora em 2021. E disse que as 3 palavras essenciais para este trabalho foram a colaboração e a colaboração. E esta questão da colaboração permite perceber quão importante é trabalharmos em equipa. Não há aqui ninguém mais importante. Não há nenhum agente de proteção civil mais importante que os outros. Somos todos importantes para o trabalho que queremos prosseguir. Temos que ter a capacidade de trabalhar em equipa, de coordenar as nossas equipas, de quando estão várias equipas a trabalhar no terreno com vista aos objetivos que queremos atingir, sabemos liderar os líderes dessas equipas. Sempre naquela perspectiva de que o que é que temos de fazer para atingir, o que é que nós temos de fazer, para onde é que todos nós temos de ir para atingir os melhores resultados. E isso é uma condição fundamental para que no âmbito da proteção civil nós consigamos liderar as nossas organizações. É fácil decidirmos que não, a equipa A faz o que tem que ser feito, a equipa B faz o que tem que ser feito e a equipa C faz o que tem que ser feito, cada uma nas suas áreas. Eu advogo uma perspectiva completamente ao contrário. Havendo tempo, é óbvio que às vezes não há tempo. E por isso é que eu disse que a discussão tem o tempo com a qualidade, ou melhor, tem a qualidade com o tempo permitido. Mas se tivermos tempo, sentemos-nos à mesa, discutamos as soluções, falemos com os líderes das várias equipes, vamos meter-nos naquilo que são as sandálias de cada um e perceber como é que cada um encarava essa solução. Às vezes é engraçado perceber que um líder vai descobrir nas lideranças das suas equipas soluções de trabalho para obter resultados completamente fora do envelope, fora daquilo que é a norma cartesiana a que nós estamos habituados. Perguntando muitas vezes a pessoas que nem sequer estão muito vincadas nessa equipa para aquela função, mas que se submetem à discussão e para o qual nós, como entidade que tende a liderar, acaba de aproveitar as melhores interações de cada grupo e definir uma abordagem e colocar essa abordagem no âmbito daquilo que são as decisões de todos. E depois decide em conformidade. Eu há bocado disse que há um tempo de discussão e há um tempo de decisão. O líder tem que perceber que, quando estamos a falar no tempo da discussão, é permitido tudo aquilo que for necessário para se obter uma boa decisão. Mas a partir do momento que está decidido, esse tempo de decisão, todos os elementos da equipa têm que trabalhar para essa decisão. Aliás, eu durante muitos anos da minha carreira fui chefe de Estado-Maior e trabalhei em Estado-Maior. Eu lembro-me de que, na altura, quer como major, quer como tenente-coronel, e mesmo como coronel, nas últimas fases da minha carreira dentro do Exército, que eu estive como chefe de Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres, que era responsável por toda a atividade operacional, eu lembro-me de ter discussões vivíssimas com o meu comandante. E eu tentava levar a minha avante sobre aquilo que era a melhor solução, sobre aquilo que era a melhor solução para produzir um bom resultado. Discutíamos. Mas a partir do momento que o comandante tomava a decisão, eu, como seu oficial de Estado-Maior, passei a assumir para mim aquela decisão que é dele. Por isso é que eu vejo com grande dificuldade equipas onde constantemente
os níveis intermédios estejam a torpedear aquilo que são as decisões de topo das próprias organizações. E talvez aqui seja importante lembrar-nos de como é que eu comecei a nossa conversa de hoje. É que a liderança não é só liderar dando indicações do que tem que ser feito. É alterar o comportamento das pessoas para levar a que as pessoas adiram voluntariamente àquelas que são as decisões que nós queremos tomar. E aqui mais importante ainda, quando estamos a falar na liderança de várias equipas heterogéneas e quando estamos a falar em liderança de topo, seja mesmo aqui no caso da proteção civil. E, portanto, temos que ser capazes de trabalhar em equipa, de coordenar e chamar todas as pessoas para dentro daquilo que é a nossa equipa. Mas para o fazermos, temos que saber ser. E às vezes há pessoas que dizem assim, não, o que importa é saber fazer. Eu digo, não, o que importa é saber ser. E depois explico. E dou um exemplo. Eu, quando em 2018 vim para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil como Comandante Nacional, não preciso de dizer à digníssima audiência que me escute que eu pouco ou nada sabia de proteção civil. Portanto, eu não sabia fazer, mas sabia ser, sabia estabelecer pontos, sabia ouvir, sabia chamar os comandantes subordinados e sabia ouvir as suas soluções. E depois de muito discutir essas soluções, sabia traduzir aquilo que era o sentimento do grupo numa decisão vincada para se obter o melhor. E conseguir esses resultados em ambiente operacional é mais difícil, mas é possível, desde que saibamos ser. Se depois conseguirmos aliar o saber ser ao saber fazer, melhor ainda. Mas mais importante do que saber fazer é saber ser. É saber ser um líder. Saber estabelecer aquilo que são os critérios de performance e aprender quais são os critérios de performance das próprias organizações para conseguir obter os melhores resultados. E aqui a capacidade humana é fundamental. Sabermos colocar ao nível dos nossos decisores intermédios. Sabermos colocar. Nós não temos que descer. Muitas vezes as pessoas dizem, pá, Eduardo Costa, mas tu desces do sítio onde estás para o outro. Não, eu não deixo para lado nenhum. Eu faço é que os níveis intermédios subam até mim. Dou-lhes importância. Caracterizo aquilo que é o seu trabalho mediante, dando importância ao seu trabalho e àquilo que fazem. Talvez agora se lembrem que a primeira coisa que eu disse sobre a liderança, qual era o conselho que eu dava aos futuros líderes, é façam os outros sentir-se importantes. E, portanto, isto tudo joga, mas não vale a pena ter um discurso puramente académico se nós depois, nos nossos exemplos, não conseguimos consubstanciar esses exemplos académicos com a nossa conduta. Façam os outros sentir importantes. Chamem as vossas equipas intermédias para trabalharem em conjunto convosco. Ouçam os vossos subordinados, deem-lhe importância e depois escolham, decidam. E hão de sempre decidir com base naquilo que o melhor das vossas mulheres e dos vossos homens têm para dar em prol das vossas organizações. E foi assim que nós conseguimos um bom ano, eu costumo dizer um bom ano 2018, um melhor ano 2019 e temos vindo a melhorar a nossa performance em 2020 e em 2021. E se nós lembrarmos que em proteção civil trabalhamos perdoem-me a expressão, num ramo de negócio em que, mesmo que façamos tudo bem, isto pode correr tudo muito mal. Ora, se nós não conseguirmos saber ser assim, de certeza que as coisas vão correr mal. E, portanto, daí, dentro deste referencial de liderança na proteção civil, eu costumo dizer que saber ser é, efetivamente, uma capacidade muito importante. Portanto, falei no exemplo, falei no bom senso, falei no bom senso / humildade, mas eu prefiro chamar bom senso, falei na capacidade de trabalhar em equipa, falei no humanismo e falei na questão do saber ser. Depois, muito importante também, é conhecer as pessoas com que trabalhamos. E porquê é que é importante conhecer as equipas e as pessoas com que trabalhamos? Porque se nós queremos liderar sublimando vontades,
Nós temos que trabalhar naquilo que são as nossas capacidades de influenciar os comportamentos dos outros. E, portanto, eu tenho que conhecer as pessoas com quem eu trabalho. E não vale a pena dizer que precisamos constantemente estar em interação com as pessoas. Não. Basta os primeiros contactos. Eu, logo nos primeiros contactos, consigo perceber se uma pessoa adere facilmente àquilo que são lógicas de trabalho em equipa ou se estou a trabalhar com pessoas que preferem lógicas de trabalho em questões de liderança individual. E, portanto, tenho que, eu não diria alterar o meu discurso, mas como líder na proteção civil, eu tenho que adequar o meu discurso por forma à forma como conheço essas pessoas e por forma a levar essas pessoas a alterar os seus comportamentos. Não se altera o comportamento de quem não se conhece. Nós na tropa costumamos dizer, na instituição militar costumamos dizer, o comandante do pelotão conhece o nome dos seus homens e a vida particular de cada um dos seus homens. O comandante de companhia ainda sabe o nome dos seus homens. O comandante de batalhão sabe a tipologia de homens e mulheres que tem nos seus batalhões. Mas essa tipologia é importante. E estejamos a que nível estivermos, temos que conhecer as pessoas que trabalham connosco. Alguém me poderá perguntar assim, mas Duarte Costa, vale a pena conhecer toda a extensão da nossa cadeia de comando? Não, eu diria que não. Mas vale a pena conhecer os níveis intermédios daquilo que estamos, aonde estamos e temos que fazer as nossas decisões serem cumpridas. Portanto, os nossos níveis subordinados, imediatamente subordinados, e 1 ou 2 níveis abaixo, convém conhecer as pessoas. Até para ajudarmos os níveis intermédios a poder tomar as decisões corretas em prol das decisões que nós, nível superior das organizações, queremos que sejam tomadas. E, portanto, este conhecimento das pessoas que trabalham connosco é também muito importante. Outra característica fundamental para um bom líder é saber comunicar aquilo que quer liderar. A comunicação pode ser uma comunicação formal, unicamente por expressão oral, pode ser também uma comunicação corporal, mais importante quando estamos a falar em situações de comando de mulheres e homens, mas, lato sensu, um líder deve saber comunicar. Comunicar o que se pretende, comunicar o caminho que pretende que seja trilhado para se atingir esses objetivos e comunicar os desvios ao planeamento por forma a que consigamos repor a normalidade do que nós queremos obter. Ou seja, reapontar novamente os aparelhos de pontaria para os objetivos que nós queremos atingir. Todas as soluções são boas soluções, desde que nós as saibamos explicar e comunicar aos nossos subordinados. A pior coisa que pode haver é subordinados, é pessoas que trabalham nas nossas equipas e que não sejam capazes de perceber aquilo que nós queremos, não sejam capazes de perceber quais são os nossos objetivos, não sejam capazes de ter uma ideia do que é que nós queremos que seja feito, em que momento é que tem que ser feito e o que é que estamos dispostos a fazer para corrigir os desvios à normalidade. E, portanto, tenho muita pena, quem comunica mal tem que treinar para comunicar. Treinar para comunicar é um dos fatores essenciais, a boa comunicação é um dos fatores essenciais para uma boa liderança. O referencial tem vários outros aspectos, mas uma questão também fundamental que eu acho, principalmente aqui na proteção civil, onde trabalhamos com vários agentes, trabalhamos com várias realidades e várias percepções, é manter a liberdade de ação daquelas pessoas que trabalham connosco. Ou seja, um exemplo muito simples. Eu quero ir de A a C, passando por B. Agora, a forma como cada uma das entidades escolhe o caminho de A para B, mas passando por C, porque eu disse que queria que passassem por C,
deixo essa manutenção dessa liberdade às entidades subordinadas, às entidades do middle management ou do low level technical management, ou seja, das decisões mais básicas. E o que é que eu ganho com esta liberdade de ação? Ganho uma motivação adicional de segurança, e se estou a tentar mudar comportamentos, uma capacidade adicional de confiança nos subordinados, que eles e elas sentem que eu dou-lhes, que eu confio naquilo que são as suas decisões. Eu digo quais são os caminhos que têm que ser trilhados lá de dentro, mas depois o caminho em pormenor é definido por cada um deles, e consigo que, dentro dessa liberdade de ação, os próprios subordinados tenham outra coisa de superior importância, que é eles próprios que façam uma avaliação das suas decisões e que tenham a capacidade de corrigir as suas próprias decisões, passando pelos caminhos que eu quero que sejam trilhados. E, portanto, eu não digo normalmente, e para evitar aquele modelo fácil de dizer, eu quero que se faça isto para obter aquilo. Não. Eu quero que se faça isto para obter aquilo, mas de uma determinada maneira. Agora, a maneira, o micromanagement que cada um vai fazer no caminho que vai descobrir para as questões ligadas à liderança da sua equipa, isso é uma questão que eu dou liberdade de ação. E quero manter essa liberdade de ação na ação dos seus subordinados. E por isso é que é importante respeitarmos aquilo, e principalmente quando estamos a falar em proteção civil, quando nós temos tantas entidades a trabalhar com tantas responsabilidades em áreas de saber tão diversificadas e em teatros de operações tão diversificados, é importante respeitarmos a liberdade de ação de cada um deles para, nas suas áreas, poderem produzir os melhores resultados. Estando sempre presente para, a qualquer momento, poder corrigir e permitir a correção por parte dos comandantes subordinados, mas é importantíssimo que nós consigamos manter sempre essa liberdade de ação para os subordinados, por forma a que eles também saibam fazer a autocorreção das suas capacidades. E, portanto, eu diria quase à guisa de terminar esta primeira parte, e antes de irmos a um conjunto de perguntas e respostas que eu gostaria de poder transformar em termos daquilo que eu considero a própria liderança, eu quero que a liderança altere os comportamentos, pretendo que a minha liderança acabe por permitir a tomada de decisões, as minhas, mas também dos meus níveis intermédios e dos meus níveis mais baixos daquilo que é a minha cadeia de comando, em que cada um tenha a percepção da situação em que cada um vive, por forma a poder corrigir se não estão a atingir os seus próprios objetivos. E o que é que eu quero no fim da linha? Obter um elevado desempenho organizacional. E o que é isto de obter um elevado desempenho organizacional? Não vale a pena eu ser um grande líder se eu não consigo que a minha organização seja uma organização de elevado desempenho. E reparem que uma das coisas com que eu iniciei, eu penso que foi o segundo aspecto com que eu falei hoje, foi na questão dos resultados. E não vale a pena eu disse na altura que líderes que não obtenham resultados, de alguma forma, saem sempre, a sua liderança sai sempre vilipendiada naquilo que é a capacidade que tem de alterar os próprios comportamentos. E, portanto, os resultados são muito importantes. E eu tenho que promover, com esta liberdade de ação também dos níveis mais baixos da minha organização, a nível das suas capacidades de decisão, que eles obtenham bons resultados, que obtenham elevados resultados organizacionais na sua pequena parcela, para que na aglomeração das várias parcelas dos desempenhos organizacionais de cada um possa ficar vincado o desempenho organizacional da organização como um todo. E, portanto, é muito importante a questão dos resultados, não só para mim, como líder de topo da minha organização, como para a linha média de liderança da minha organização,
como da linha mais baixa da minha organização. E aonde é que nós podemos meter isso? É precisamente, vamos para a questão da resposta da proteção e socorro, é que rapidamente consigamos resolver os problemas, cada um na sua esfera de ação, em que o todo acabe por influenciar o próprio comportamento individual. E se eu conseguir, com a minha liderança, obter um alto desempenho organizacional, que advenha do desempenho organizacional de cada entidade, mas que o todo também influencie cada uma dessas entidades per si, então estou a fazer uma liderança de elevado desempenho organizacional. E para obter isso, qualidades como determinação e gestão de recursos são extremamente importantes. Como corolário desta área, dizer que a proteção civil, como um todo, tem um normativo ético e um normativo de procedimento que deve ser atingido, deve ser perseguido, e que o líder deverá fundamentalmente alterar as condições da percepção na resposta àquilo que são os problemas, as complexidades que são geradas na resolução de um determinado problema e conseguir, isso sim, obter um portfólio de atividades em que cada um contribua para aquilo que é o objetivo da organização. E, portanto, o alinhamento organizacional é importante porque quando, por volta dos anos 90, Porter falava na cadeia de valor e naquilo que um dos fatores para a vantagem competitiva de uma organização é o alinhamento de toda a cadeia de valor dessa mesma organização, eu hoje em dia, no ano 2020, digo que o alinhamento de todas as lideranças que existem na cadeia de valor da liderança de uma organização é o fator e é a condição sine qua non para nós termos uma liderança efetiva no âmbito das nossas organizações. Uma das perguntas que muitas vezes me fazem é se os líderes já nascem líderes ou podem ser feitos. Bem, há pessoas que nascem com uma qualidade inata de serem líderes. Eu gostava de ser uma dessas pessoas, mas eu posso-vos garantir que toda a minha liderança dá muito trabalho em termos de treino, em termos de leitura, em termos de me sujeitar à consideração dos outros, seguindo princípios da própria liderança que eu próprio incorporei para mim próprios. Mas os líderes podem treinar-se. Os líderes, quer seja, eu costumo dizer que um Mozart já nasce Mozart, um Botticelli já nasce Botticelli na pintura, mas sem querer ser um Mozart ou sem querer ser um Botticelli, nós podemos ser um compositor também com que saibamos fazer uma música agradável ou um pintor que consiga fazer uma pintura agradável, treinando e produzindo, adquirindo novas competências para ser um bom líder. E por isso acho que é importante a formação em questões de liderança e que, portanto, a liderança pode ser perfeitamente apreendida nessas mesmas escolas de formação. Outra das questões que muitas vezes me perguntam é que o líder, basta ser líder se tiver boas características e boas condições de liderança. Eu digo, para além de tudo o que já referi, há uma regra fundamental que tem a ver com o comprometimento que o líder tem com a sua própria organização. Tudo o que um líder tem que fazer tem que estar sujeito ao seu comprometimento na obtenção dos resultados e na forma como, a expressão mais fácil é como veste a camisola, mas eu diria, como incorpora em si os valores culturais e os valores organizacionais para si próprios, para, no âmbito da sua missão, ter este comprometimento e liderar com base no comprometimento que tem da sua organização.
Aqui na Proteção Civil é fácil falar em comprometimento. Qual é o nosso comprometimento? Salvar vidas. Não deixar que as pessoas se alejem. Fazer parte dos sistemas preventivos em tudo o que tem a ver com situações de risco. E é este comprometimento que tem que percorrer a cadeia de valor toda do nível mais baixo, do nível mais elevado da liderança, por forma a que todos nos sintamos incorporados com este comprometimento. Várias pessoas me dirão assim, mas isso é fácil de falar, quando falamos de organizações com forte cultura organizacional. Como é que isto é possível, por exemplo, num escritório, numa organização, na função pública? Tudo é possível, desde que nós tentemos alinhar aquilo que são os objetivos do sítio onde estamos com o comprometimento das pessoas para poder atingir esses mesmos resultados. Por fim, e termino com isto, já vão 1h17, e para termos ainda algum tempo para podermos falar e sujeitar-me à apreciação de cada um de vós que me tem estado a dar a subida honra de me ouvir. Seja qual for a situação em que nós tenhamos que liderar uma determinada organização, a condição fundamental para que essa organização seja efetivamente uma organização de elevado desempenho é que nós consigamos transformar os outros em pessoas de elevado desempenho. Ou seja, não vale a pena eu ter um Ronaldo à frente de uma organização quando eu não sou capaz de transformar essa organização, cada pessoa, em cada um desses Ronaldos. Por outras palavras, não vale a pena eu ter o comprometimento factual com a minha organização se eu não conseguir levar com que os outros tenham também esse comprometimento. E daí que a gestão das próprias vontades e a gestão dos comportamentos é extremamente importante. Eu diria, mesmo a terminar, que talvez a qualidade fundamental que um líder numa organização, a qualquer nível que esteja, lhe deve ser exigido por quem está acima, é que ele traduza os seus resultados, não como um resultado seu, mas como um resultado de toda a equipa. Porque só em equipa é que nós conseguimos obter resultados. Só em conjunto é que nós conseguimos obter resultados. E isto acaba por traduzir aquela máxima tão importante que nós temos na Proteção Civil e que se aplica em tantos campos de saber, seja para a liderança ou não, que é, juntos somos mais fortes. Muito obrigado por me terem escutado. Acho que o professor Duarte Caldeiro nos vai dar algum tempo para nós podermos falar e discutir não só perguntas como comentários. Dizer que foi um gosto estar aqui a conversar com todos vós. Preferia que fosse preferencialmente. Lanço o desafio ao professor Duarte Caldeira, a próxima vez que fizer isto, que consigamos fazer isto num ambiente presencial e que, acima de tudo, consigamos, frente a frente, olhando nos olhos das pessoas, falar e traduzir aquilo que é o trabalho que a todos nós é essencial para a segurança dos portugueses. E daí agradeço a todas as pessoas que aqui estão, algumas, como a doutora Cristina Mendonça, que eu já cumprimentei, que está aqui à minha frente, já está habituada a aturar-me em vários fóruns e nós vamos sempre conversando. É muito importante que nós saibamos dialogar para conseguir as melhores soluções. E mesmo que façamos tudo bem, isto tem uma grande tendência para poder correr mal. Por isso é melhor que trabalhemos todos bem, para que consigamos trabalhar todos bem e falar todos uns com os outros e ter a capacidade de, nos momentos chaves, conseguirmos comunicar com ou sem Ciresp. Eu diria com Ciresp sempre, que é um excelente equipamento, que me ajuda muito também na comunicação, mas aqui a outro nível nos permita aquilo que é fundamental para nós e para nos fazer valer aquilo que é importante.
que é fazermos a diferença nos outros e traduzir as nossas organizações de uma melhor maneira para, no fim da linha, representarmos segurança para os outros portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que foi uma interessantíssima comunicação, abordando um tema que é de enorme oportunidade e utilidade. Não vou desperdiçar tempo como moderador, compete-me, acima de tudo, potenciar a intervenção dos participantes, apenas para dar conta de que das 42 inscrições que tínhamos para esta sessão, têm estado presentes de uma forma permanente 35, não contando comigo, o que quer dizer que temos apenas em falta 7 das inscrições que estavam inicialmente previstas. Assim sendo, perguntava aos participantes, que nos dão muito gosto de estar connosco, quem é que quer colocar alguma questão, algum comentário a propósito da intervenção do Sr. Presidente. Paulo Lima, pode avançar. Agradecia com as vossas intervenções, neste caso não é necessário, porque eu já disse, mas que depois identifiquem só o nome. Paulo Lima, por favor. Boa noite. Boa Paulo noite. Lima, de Cabo Verde, muito obrigado, Sr. Dr. Caldeira. Eu gostaria de intervir numa questão sobre liderança e saber o que é que o Sr. Presidente podia nos dizer, ou alguém que esteja aí neste fórum, nesta plateia, sobre, em questões de liderança, normalmente o que acontece quando determinada pessoa faz parte de um grupo de executantes, está num nível intermédio, ou então, mesmo que esteja num nível mais baixo, que esteja como executante, ter um grupo, ter uma equipa, e o que acontece quando essa pessoa passa para o líder de equipa, ou seja, deixa de executar e passa a gerir, a coordenar, a controlar, a dar ordens e a fiscalizar, e isso normalmente tem problemas que, quando não se sabe gerir essa situação, a equipa não colabora e cria uma certa dificuldade na liderança nesse aspecto. Eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre como lidar e com essa situação específica, e para poder aprender, porque é uma realidade, acontece, e eu sei que há pessoas que vivenciam essa situação em determinadas organizações. Outra questão também que eu gostaria de colocar, de ouvir alguma coisa sobre isso, é no que diz respeito ao controle na liderança. Muitas vezes o controle na liderança, as pessoas que está sob a sua liderança entendem como desconfiança. E isso gera, ou seja, ao fim e ao cabo, gerir pessoas não é fácil. E então, quando se está no controle, a fiscalizar, quando dá uma determinada tarefa, ordem, e quer fiscalizar, controlar se está tudo bem, se está bem feito, e isso gera desconforto na relação interpessoal e na liderança. Eu gostaria de ouvir sobre estes dois aspectos alguma coisa. Obrigado. Muito bem. Caro Paulo Lima, se me permite, antes de mais uma saudação muito especial para Cabo Verde. Eu estive há bem pouco tempo com o pessoal de Cabo Verde ligado à Proteção Civil, e para além de ser um país que eu admiro muito e que tem qualidades excelsas em várias áreas do saber e do saber fazer, mas eu ia lhe pedir para repetir a segunda pergunta, porque eu perdi, acho que não sei se fui o único. Houve uma intermitência. Houve uma intermitência que não me permitiu perceber. Eu sei que falava no controle da liderança, mas depois perdi-o outra vez. Importava-se de repetir. Só a segunda questão, então. A segunda questão. A segunda questão é relativamente ao controle na liderança. Porque, como eu disse, muitas vezes... Diga, pode seguir. Sim, e como eu disse, muitas vezes
as pessoas que estão sob o seu comando, sob a sua liderança, entendem esse fator como desconfiança, porque e gera algum desconforto na relação interpessoal e nas organizações, porque, obviamente, dá uma determinada tarefa ou fazer à pessoa, e quando se vai controlar se está bem feito, e entende como desconfiança. Eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre esse aspecto. Sr. Presidente, vamos talvez juntar mais uma ou duas questões no sentido de rentabilizar melhor o tempo e depois agregaria os seus comentários, de acordo? Está bem, de acordo, de Ok. acordo. Então, professora Maria Mendonça, faz favor. Tem que ligar o microfone. Som. Vasco. Já está. Muito boa noite a todos, muito boa noite, Sr. Presidente. Foi um gosto ouvi-lo novamente, e é sempre um gosto ouvi-lo, mas tive realmente muito prazer em ouvi-lo esta noite. E eu gostava de dizer, eu tive o privilégio de ter um pai que nos anos 60 e 70 foi muito estudioso dessas questões da liderança e da comunicação e da motivação e desses tópicos todos de que falou e que realmente constituem toda esta matéria. O meu pai era um indivíduo, não era militar de maneira nenhuma, era um civil, mas era empresário, era uma pessoa que realmente viveu muito estas questões, e ele dizia-me desde adolescente que ser líder é conseguir que as pessoas façam aquilo que o líder quer, pensando e convencidos que estão a fazer aquilo que eles querem. E sempre me teve naquela ideia que eu realmente fui seguindo. Mas de tudo quanto disse, que eu estou de acordo, certamente, há aí mais uma característica do líder, e o Sr. General é um exemplo disso, é que o líder é um entusiasta. O líder emana entusiasmo, porque está a fazer aquilo que gosta, com as pessoas que estão a fazer aquilo que gostam, que estão motivadas, e portanto todo esse entusiasmo que vai transmitindo é também extremamente importante. E repito, o Sr. General é um exemplo disso, realmente, com os seus colaboradores. Agradeço e foi um gosto, repito, estar esta noite aqui a ouvi-lo. Muito obrigada. Muito obrigado. Há mais alguma terceira? Luís Caldeira. Som. Ok. Boa noite. Cumprimentar o Sr. General. Nós já nos vimos e temos um amigo comum, que é o Dr. Alfarroba. Cumprimentá-lo pelo que apresentou e fazer o seguinte comentário. Toda a sua comunicação está influenciada por um militar, um homem que viveu sempre em organizações hierarquizadas e que é, na minha opinião, a forma de liderança mais correta, porque o líder de uma organização hierarquizada será sempre o primeiro e o último responsável pelos objetivos alcançados ou não, levando sempre em linha de conta tudo o que o Sr. General referiu, que é a motivação dos subordinados, o darmos valor aos nossos subordinados, mas sempre com aquela premissa para os subordinados que o último responsável pelo insucesso dos objetivos será sempre ele, porque ele, ao assumir, tendo ouvido todos os seus subordinados, ao assumir a realização ou o caminho que acha melhor, tendo ouvido todos os seus subordinados, ele será sempre o primeiro responsável. Eu penso que há muitas organizações da sociedade civil que, ao diluírem a responsabilidade por vários intérpretes, diluem também essa responsabilidade e ninguém é responsabilizado. Enquanto que numa organização hierarquizada isso não acontece e, portanto, o líder veste a camisola, mas distribui também a camisola pelos seus subordinados, tendo a capacidade de os motivar e criar condições para que os objetivos sejam alcançados. Portanto, foi isto que eu apreendi
da exposição do Sr. General e, portanto, cumprimento e agradeço a sua exposição. Juntemos apenas só mais um, se houver, Coronel Pato. E então depois passaria a palavra ao Sr. Presidente. Começo por felicitar o Sr. General Eduardo Costa, o meu amigo Eduardo Costa, pela brilhante exposição. Nós andamos na mesma escola e, digamos, os sentimentos são comuns. Ou seja, o Dr. Luís Caldeira falou anteriormente, e o que disse o General Eduardo Costa é o que difere um diretor de um comandante ou de um líder. O facto de ser comandante não quer dizer que seja líder, atenção. Portanto, um líder tem uma equipa para cumprir uma missão e identifica todo o pessoal com o objetivo da missão. Como disse o nosso General Eduardo Costa, dá importância a todos. O papel de cada um é fundamental. Se algum falha, põe em xeque todo o grupo e toda a missão. Portanto, é isto que é a liderança, depois com uma série de características que o tal líder deve ter, e depois há uma coisa que eu diria assim de uma forma muito, muito prática. Um líder tem que ter uma autoridade moral, que é a conduta que tem, é a postura que tem, é o exemplo que dá, e tem que ter uma autoridade técnica. Ter autoridade técnica não tem que saber tudo que os subordinados têm que fazer. Tem que ter humildade, saber ouvi-los, saber ponderar as decisões e tomar a melhor decisão, salvaguardando o espírito da missão e a segurança de cada um. Digamos, eu como comandante dizia, os meus soldados têm todos perceber como é que a cabeça do comandante funciona. E é isto que é identificar, digamos, o grupo com o comandante e com a missão. Portanto, basicamente é isto. Queria felicitar mais uma vez o nosso general, as maiores felicidades e saúde também toda a audiência, que é sempre muito, muito interessante ouvirmos estes pontos de vista. É muito interessante, todos ficamos a ganhar. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Então, é a vez do Sr. Presidente. Faz favor. Muito obrigado, caro doutor. Bem, antes de mais, começava pelo Paulo Lima, mais uma vez, saudações para Cabo Verde, e ele fez-me duas perguntas, uma que tinha a ver com a questão da promoção de um elemento que está numa equipa e que passa para a liderança dessa mesma equipa, e a outra que tem a ver com o controle da própria liderança. Bem, relativamente à primeira, referir apenas que a questão da autopromoção e do ser a primus inter pares é uma questão que está sujeita a qualquer um de nós e que não deve ser isto que nos impede de liderar com a nossa melhor capacidade o grupo de que nós fazíamos parte. Aliás, uma das coisas, um bom exemplo para esta questão foi um curso que eu fiz. Não interessa agora se era um curso militar ou não, foi o curso de Rangers que eu fiz nos Estados Unidos, mas onde esta questão do elemento da equipa que passa a liderar. O curso de Rangers, entre várias questões, é um curso onde nós estamos sujeitos a condições de cansaço e não dormimos uma média de 2 horas por dia, muito pouco alimentados, e, portanto, passamos a estar a um nível de stress superior relativamente àquilo que é a decisões de comando de pequenas operações. E depois a liderança é muito simples. Estamos naquilo éramos um grupo de 30, todos os dias há um que sai do grupo e passa a liderar o grupo. Estamos todos cansados, estamos todos com fome, estamos todos com uma vontade imensa de não fazer nada daquilo que tem que ser feito e cabe ao líder levar-nos a que nós façamos essas mesmas medidas. Portanto, é importante que as pessoas que sejam escolhidas e isto era um curso de liderança, atenção, o curso de Rangers, apesar de se dizer muita coisa, é fundamentalmente um bom curso de liderança. Uma das coisas que eu costumo dizer relativamente a estas pessoas é que só deve ser chamado a liderar um grupo que esteja capaz de incorporar não só o comprometimento com o grupo, como também as capacidades que são necessárias para fazer que o grupo consiga levar a cabo as suas missões. Ou seja, termos a capacidade de alterar os comportamentos das outras pessoas. É óbvio que, numa situação destas, muitas vezes pensa-se, bem, o que é mais importante aqui? É uma liderança autocrática de alguém que sai do grupo ou é uma liderança participativa? Bem, eu diria que isto é um processo de construção do próprio líder. Agora,
uma coisa é certa, e isto é um assunto diferente, caro Paulo Lima, que não se insere no grupo da liderança, que é a questão da gestão de grupos e da gestão do comandamento de grupos, que é outra área do aspecto da liderança, que é aqueles que saem do seio do grupo, normalmente tornam-se mais déspotas relativamente àquilo que seria liderar um outro grupo. Não é totalmente verdade, Paulo. Não é totalmente verdade. Porque aqui entram características psicológicas do entusiasmo e da capacidade de alterar os comportamentos do próprio grupo. E é mais difícil, aliás, nós os portugueses temos um ditado muito específico para isso, que é Santos da casa não fazem milagres. E que tenta explicar um bocado esta questão, que como vem do próprio grupo, ao assumir a liderança, acaba por não conseguir levar a cabo esse aspecto da própria liderança. Mas se definir os objetivos, se na definição dos objetivos forem objetivos de comprometimento do grupo todo e conseguir passar a ideia de que só se consegue cumprir aqueles objetivos se todos participarem, e se antes da decisão sujeitar o grupo todo na discussão daquilo qual é a melhor opção, Paulo Lima, posso dizer que esse é um fator crítico de sucesso para que esse líder que sai do seio do grupo possa liderar o próprio grupo. Portanto, entusiasmo, comprometimento pessoal e comprometimento do grupo e discussão das situações de liderança, ou seja, uma liderança participativa. Penso que é a solução para um pequeno grupo de quem sai, de onde sai um líder que passa a liderar este grupo, é uma liderança participativa. E, no fundo, repara uma coisa, Paulo Lima, eu entrei aqui como comandante nacional e saí deste grupo e agora estou como presidente. Não me sinto minimamente menorizado por ter saído do comandante nacional. Aliás, acho que a própria organização reconhece que o sair um presidente da autoridade que vem da própria estrutura da autoridade traz algum leverage, alguma alavancagem naquilo que é a capacidade de melhor perceber a organização. Não há soluções parametrizadas, cada caso é um caso, mas penso que aqui neste caso a liderança participativa é importante. Relativamente à segunda área da sua pergunta, eu diria que o fator fundamental na persecução dos objetivos organizacionais, que é outro dos fatores críticos de sucesso da própria organização, se a liderança é um deles, o controle é, evidentemente, outro fator fundamental. Só não gosta de ser controlado 3 tipos de pessoas. As que não obtêm os objetivos, aquelas que sentem, e que, portanto, a culpa está no lado delas, aquelas que sentem que o controle não é por motivos organizacionais, mas é por motivos pessoais, e aí a culpa está em quem controla. E o terceiro grupo daqueles que não gostam de ser controlados são os que não conseguem obter os resultados que deveriam obter. Mas o controle não serve para isso. O controle serve para a equipa de liderança perceber até que ponto não há desvios àquilo que são os parâmetros para se obterem esses mesmos resultados. Ou seja, não é tanto numa questão de eficácia, porque aí o resultado é o controle, mas é numa questão de eficiência. Se os processos que estão a ser aplicados são os melhores processos para se obter aquele devido resultado. E, portanto, nesse aspecto, eu continuo a dizer que não há liderança organizacional sem controle organizacional. Não têm que ser obrigatoriamente feitos pela mesma pessoa. Ou seja, Paulo Lima, eu não estou preocupado se estou a gastar mais ou menos dinheiro aqui na minha organização. Porque eu tenho uma diretora nacional, neste caso é mesmo uma diretora nacional, a doutora Ana Cristina Andrade, que como diretora nacional de recursos
ela é que me faz o controle do que está a ser gasto e do que não está a ser gasto. E a mim reporta-me esse controle e eu admito depois as soluções para tornar a meter a organização naquilo que são os trilhos que eu pretendo prosseguir. E, portanto, muitas vezes a questão do controle não está intimamente ligada à questão do líder, mas sim à questão da equipa que faz a liderança. Aliás, para mim, o controle é um controle fundamental de objetivos, enquanto para muitos dos meus, digamos, colaboradores, o controle é um controle ligado aos objetivos, mas também aos próprios processos ligados à eficiência destes objetivos. Não vejo que seja uma questão que se excluem mutuamente. O controle é essencial para nós vermos se a organização está a ir no caminho daquilo que nós pretendemos. Porque senão, se nós não controlarmos, não sabemos se estamos aí no caminho correto, o que é que temos que fazer para repor no caminho correto, se estamos a atingir os resultados a que nos propomos, ou pior ainda, se estamos a colaborar para, não atingindo os resultados, consigamos a própria destruição do ethos da nossa organização. E isto acho que ninguém pretende. Portanto, controle é importantíssimo, caro Paulo Lima, é fundamental o controle. Se acharem que não deve ser o próprio líder a fazer o controle, há uma equipa na liderança, há uma equipa pertencente à equipa do líder que faz esse próprio controle e que traduz os resultados para o próprio líder saber o que é que tem que fazer relativamente aos próprios desvios. Doutora Cristina Mendonça, é mais uma vez um prazer ouvi-la. Agradeço o bondoso comentário que fez a meu respeito, mas não sou tão... Se eu conheço alguém que é verdadeiramente motivado para fazer bem as coisas, a doutora Cristina Mendonça, numa área dificílima que a senhora tem, numa área dificílima, eu não me canso de repetir, mas que é fundamental para que quando corre bem ninguém fala, mas se corre mal todos irão apontar um dedo, e a doutora Cristina Mendonça, eu é que lhe devo muito daquilo que a própria Proteção Civil deve relativamente ao seu trabalho. E o seu pai não poderia estar mais correto. O que nós queremos é levar a que as pessoas façam o que a gente quer, pensando que são elas que decidem. Agora, para isso tem que haver tempero e arte. E tem que, normalmente, o alinhamento dessas pessoas estarem sujeitas ao nosso próprio alinhamento. Ou seja, no seu campo de ação é querer que aquilo que seja feito, e se eu tiver meios para poder ajudá-la a que isso possa ser feito, eu a poder lhe dar estes meios e poder possibilitar a utilização destes meios e descobrir os caminhos para facilitar o seu trabalho, mesmo que depois aquilo que suceda é que o resultado foi atingido e o resultado foi obtido. E aí não me interessa quem é que sai bem na figura. Sai o sistema todo bem na figura e todos contribuímos, e para isso chama-se cultura organizacional no campo e no âmbito da Proteção Civil. E, portanto, cara doutora Cristina Mendonça, é um prazer revê-la e gostaria novamente de a rever aqui em reuniões específicas aqui na nossa organização. Mas isto liga-me diretamente para aquilo que foi falado pelo meu caro amigo Luís Caldeira. E antes de mais um grande abraço. Temos na realidade um amigo em comum, ainda bem. Mas tem toda a razão. E eu diria mais, eu iria um bocado mais longe. Aqui, relativamente aos meus subordinados e a toda a gente que trabalha aqui comigo, subordinados na perspectiva da hierarquia, mas colaboradores, porque todos colaboramos no melhor daquilo que queremos, quando o resultado da organização é positivo, eu estou sempre a dizer isto, quando o resultado da organização é positivo, o benefício é de todos. Se corre mal, só há um responsável. E o responsável sou eu. Não há cá mais nenhum responsável. Eu depois, dentro da organização, posso traduzir os acertos que tiver que fazer na próxima organização. Aplicar disciplinar ou não disciplinar, não, dependendo do caso. Mas para o exterior, para a minha tutela, para os portugueses em geral, o único responsável pelo que corre mal na Proteção Civil só tem o nome, José Manuel Duarte da Costa, não tem mais nome nenhum. E não vale a pena eu arranjar todos os modelos e dizer, não, se eu tivesse, ele não fez. Não.
Se falhou a organização, falhou o líder da sua organização. Se conseguiu a sua organização ter um bom resultado, é mérito de todos. E isso é fundamental, não há outra forma de ter. E, na realidade, as instituições hierarquizadas tornam de uma maneira mais perceptível aquilo que são as condições de liderança. Mas permitam-me que lhe diga que aqui, por exemplo, no âmbito da direção da Proteção Civil, e a Direção Civil tem 4 direções nacionais, uma de bombeiros, uma de ISEP, uma de riscos e outra de recursos, que pouco ou nada têm de hierarquizado. E nós cada vez temos mais tarefas com menos pessoas e menos dinheiro. E cabe-me a mim não utilizar aquela expressão muitas vezes fácil de dizer não fazemos isto porque não temos gente, ou não fazemos isto porque não temos dinheiro. Não, eu posso não ter o critério de performance que gostaria de ter. Eu posso não fazer tanto quanto gostaria de fazer, mas há um mínimo ao qual eu não posso deixar de fazer. Tenha muito ou tenha pouco. E a responsabilidade de motivar essas pessoas para levá-las a participarem, a alterar os seus comportamentos, a atingirem os resultados que eu quero para a organização, depende única e exclusivamente da minha capacidade de os motivar. E de eu motivar os meus níveis intermédios e os meus níveis intermédios motivar os níveis inferiores. E isto para dizer o quê? Mesmo nas estruturas não hierarquizadas, a questão da liderança é muito, muito importante. Por fim, caro Pato, quem sou eu para dizer alguma coisa ao meu amigo Luís Pato, que aprendeu nos mesmos bancos da escola que eu. E, na realidade, é importante a percepção de que a autoridade técnica não passa pelo líder unicamente, passa por toda uma cadeia de valor da própria organização. Agora, a autoridade moral começa no próprio líder. E esse tem que ter a autoridade moral para olhar para as suas mulheres e para os seus homens e definir o que é que tem que ser feito, da maneira como tem que ser feito, e se não forem atingidos os objetivos, saber-lhes dizer qual é a melhor maneira para se atingirem os objetivos. E, no fundo, foi aquela máxima que nós aprendemos nos bancos da escola. Nós fazemos tudo na nossa organização para a modalidade, para responder à modalidade mais provável, acautelando sempre a mais perigosa, para não se dizer que não pensei que isso poderia ter sucedido. E, portanto, é subejamente essencial que nós tenhamos a capacidade de ponderar as nossas decisões, de discutir, de trabalhar em equipa e, em última análise, trazer todos para o processo de decisão. Quando eu trago alguém para o processo de decisão, ele revê-se na decisão que for feita e, como dizia o pai da doutora Cristina Mendonça, eu estou a levar que os outros façam aquilo que eu quero que seja feito e eles estão a pensar que eles estão a decidir porque é o que eles querem. Porquê? Porque eu trouxe-os para essa decisão. Isso é uma condição fundamental. É óbvio que, Pato, o meu amigo sabe isto tão bem, ou melhor que eu, numa situação operacional, quando estamos em situações limite, não há tempo para nada disso. E aí entra a sujeição do comando pela ética e pela carta de comando. E é preciso fazer, mas sempre, como regra e condição sine qua non, o exemplo, como eu disse, é um fator característico da liderança. Não vale a pena dizer aos outros vão porque tem que ser feito, vamos porque tem que ser feito. E muitas vezes com risco, e por isso é que, dentro das características da liderança, eu aqui não falei nisso, a coragem moral e a coragem física é também uma questão fundamental. Mais aqui ao nosso nível, nesta questão da coragem moral. Porque é preciso ter coragem moral para assumir perante a sociedade os erros da sua organização e dizer assim, quem errou fui eu. E, portanto, eu é que errei, não foram as pessoas da organização. E se são as pessoas ou não da organização, depende depois da minha própria análise. E muito obrigado pelo teu comentário também. Caro professor Duarte Caldeira, não sei se há mais alguém. Muito obrigado. Eu creio que se houvesse pelo menos mais uma, nós temos 10 minutos ainda e daria, já que eu limitar-me-ia a encerrar com 2 ou 3 notas. Há mais alguém queira colocar alguma questão rápida? Não há. Bom, então deixava aqui 3 notas fundamentais. Em primeiro lugar,
dizer que o texto que o Sr. Presidente teve a amabilidade de nos enviar para publicação será publicado na edição de março da newsletter CPC Informa, e nós vamos remetê-la a todos os participantes neste nosso ciclo de debates. O que quer dizer que todos os que estiveram aqui hoje e aqueles que se inscreveram e que também não estiveram vão receber no meio deste mês, portanto depois do dia 15, a edição onde vai ser publicado este texto. Em segundo lugar, dizer-vos que o objetivo fundamental desta nossa iniciativa é criar espaço para o que houve aqui. Isto é fundamental aprendermos uns com os outros, em primeiro lugar. Depois relativamente a algumas matérias que são determinantes, em particular para o sistema, que é o foco da nossa intervenção, o sistema da proteção civil, é importante trazermos aqui de experiências, competências diversificadas, como forma de, em primeiro lugar, abrir espaços de diálogo, em segundo lugar, igual espaço de reflexão, e depois, finalmente, podemos retirar do diálogo e da reflexão as conclusões que podem servir qualitativamente para as melhorias da missão de cada um, no contexto de cada um e na globalidade, portanto, do sistema. É esta a nossa missão, é este o nosso objetivo e, portanto, na ausência da possibilidade de fazermos presencialmente, temos consciência de que esta via telemática tem a vantagem de encurtar distâncias, ou seja, anula as distâncias. Não seria possível o Paulo Lima, por exemplo, participar da nossa iniciativa se ela fosse presencial, mas obviamente que a relação presencial, os olhos nos olhos, como o Sr. Presidente há pouco referiu, é essencial e porque também comunicamos olhando-nos. Finalmente, agradecer a participação de todos, lembrar que no próximo dia 14 o professor Jorge Bacelar Gouveia será o nosso convidado, e irá abordar o tema da segurança comunitária. Depois, no dia 21, a professora Maria José Roxo, que é professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa e é uma especialista na problemática da água e, portanto, analisará a questão da crise da água e a importância que este recurso tem, portanto, para a vida das comunidades, dos países e face às alterações climáticas, o que é que esta crise pode representar atualmente e no futuro. E, finalmente, terminaremos no dia 28 com o Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, o Dr. António Nunes, que irá abordar o tema Bombeiros, pilar do sistema. Terminaria, portanto, esta sessão de hoje, a primeira sessão deste nosso ciclo de combates, deste ciclo de debates, renovando os agradecimentos ao Sr. Presidente, General Duarte da Costa, dizer-lhe que foi certamente um privilégio para todos nós, com a facilidade de arrumação temática que durante 1 hora e quase 20 minutos, portanto, desenvolveu, trouxe de facto à colação uma reflexão que certamente todos nós, após esta sessão, teremos a oportunidade de fazer sobre muitos dos ângulos de abordagem que fez. Fica demonstrada uma matéria que é fundamental e que muitas vezes as pessoas têm, é que a liderança não é uma herança genética. E, portanto, não sendo uma herança genética, ela é necessariamente adquirida através da capacitação, através do treino e através, portanto, também, de algum modo, desse conceito que eu prezo muito, que é a humildade. De facto, a humildade é um ótimo guia para consolidarmos a nossa relação com o outro. E a relação com o outro constrói-se no trabalho de equipe, no extraordinário recurso que é o trabalho de equipe. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela qualidade da sua intervenção e a todos os demais, em nome do Conselho Diretivo do Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil, muito obrigado também pela vossa participação, visto que sem ela não teríamos, de facto, a riqueza de presenças que tivemos nesta ocasião. Boa noite para todos, Sr. Presidente. Novamente, muito obrigado. Obrigado a todos, muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, então.